É terça-feira, dia de mais aventuras na creche. Kindergarten 2 é a continuação de Kindergarten e é o segundo dia de aula do Pedro na creche, que tem muito mais alunos, mais professores, mais zeladores e mais missões para explorar. Depois que o diretor da outra creche foi morto pelos monstros que moravam na caverna do subterrâneo, todo mundo teve que mudar de escola para viver novas aventuras. Tenho vários personagens novos, então eu só vou apresentar eles aqui bem rapidinho para não ficar confuso, porque eu vou mencionando eles ao longo das missões. Além dos personagens da segunda-feira, tem a nova diretora, o Bob, que é o novo zelador, a Carla, o Félix e o Ted, que são irmãos, o Ozzy, o Steve, o professor Danner, a tia da cantina e a Penny, que é a filha da diretora. Como tem muita coisa para cobrir, eu vou começar logo na terça-feira com um conto de dois zeladores. Um dos novos personagens introduzidos na escola é o Bob, como eu já mencionei, e o zelador da escola antiga, que não tem nome, então eu vou chamar ele de Juvenal. O Juvenal decidiu que ele e o Bob são inimigos mortais agora, porque só pode ter um zelador soberano. Então, o Juvenal manda o Pedro ir lá entregar uma notificação de guerra pro Bob, porque o Juvenal nomeou o Pedro como emissário e a gente vai ajudar ele nessa missão agora. E para isso a gente precisa da chave do elevador, só que quando a gente tentar pegar a chave, o monitor do corredor não deixa a gente passar. E o Juvenal vai lá e conversa com ele. A chave do elevador fica com um monte, lembra dele? Pois bem, depois da surra que ele levou do Juvenal na segunda-feira, ele ficou aleijado, tadinho. Tá de cadeira de rodas e tudo mais. Então a gente vai pedir a chave do elevador emprestada e entregar pro zelador. Em algum momento, eu não lembro quando exatamente, o Juvenal dá pra gente um walkie-talkie pra gente continuar a nossa missão. Isso tudo foi durante o horário de aula. Já na hora do almoço acontece a batalha. O Juvenal manda a gente ir até o armário dos zeladores para pegar as armas e lá tem uma motosserra por algum motivo. Pega a motosserra, dá a motosserra pro Juvenal e eles vão pra luta. O Juvenal corta a cabeça do Bob e, como emissário, é a missão do Pedro desovar essa cabeça em algum lugar. Mas vai ter que ficar pra depois porque o sinal tocou. A gente vai fazer isso durante a hora do recreio e, como a gente ficou de castigo, tem que esperar o professor sair da sala para poder ir fazer a nossa missão. Agora a gente vai ajudar ele a limpar a bagunça, mas para isso tem que distrair a filha da diretora. Então coloca um carrinho de brinquedo no pé da escada e ela vai tropeçar no carrinho. Agora volta para a sala antes do professor voltar e agora é hora da aula de educação física. O Juvenal faz contato com a gente para ajudar a desovar o corpo do Bob, mas a gente tá na aula e a professora não deixa a gente sair. Para sair do ginásio, tem que distrair a professora com alguma coisa. Quando você conseguir, pega um pouco dessa gosma verde estranha no corredor onde a Penny tropeçou naquela hora. Mas a gente não vai questionar isso ainda. Enfim, vai lá ajudar o Juvenal a carregar o corpo. Atrás da escola tem uma lata de lixo, e nessa lata de lixo tem uma velha doida que mora lá dentro. E ela vai pedir alguma coisa em troca para poder desovar, para poder deixar o corpo do Bob lá. Então, você pode dar em troca aquela gosma estranha que a gente pegou no corredor, e ela vai deixar a gente fazer o que tem que fazer e pronto, agora a gente pode ir embora. Só que antes do dia acabar, o Juvenal dá pra gente o cinto de ferramentas do Bob como nosso troféu. E fim do dia. Na terça-feira, e já no começo as coisas ficam esquisitas, porque o Nugget tá preso embaixo do prédio da escola, e do bueiro ele pede ajuda pra sair, então a gente vai lá falar com a diretora, e ela manda a tia da cantina ir lá ajudar ele. A gente precisa que a tia da cantina saia do corredor, porque se ela vir a gente lá antes da hora da aula, ela mata a gente. Com isso feito, a gente vai falar com um monte e ele vai ajudar a ter acesso à rampa para cadeira de rodas, e para isso custa R$3. Tem uma flor azul num canteiro, pega essa flor. Entrando na escola, a gente vai subir pro segundo andar e o monitor do corredor vai dar pra gente um passe para ir no banheiro durante a aula. Ok, durante a aula a gente vai falar com a Cindy, lembra dela? Então, ela ainda tá lá. E a gente vai falar com ela porque ela quer que a gente entregue uma cartinha de amor pro Félix no segundo andar. E é pra isso que a gente vai usar o passe que o monitor deu pra gente. E o Félix dá R$3 de gorjeta pra gente porque ele é rico. Vai pro banheiro feminino, o Bob fica lá durante o horário da aula e ele é apaixonado pela professora. Aí vai lá e fala com ele pra ele dar flores pra professora pra tentar conquistar ela. Não leva muita coisa, é só bonitinho mesmo. Na hora do almoço, o Félix vai pedir ajuda com aquela história toda do veganismo da Cindy. Pois bem,
pede a tia da cantina que ela deve ter alguma coisa. Agora a gente vai sair do refeitório e ir na sala dos professores porque lá tem outra flor, uma flor amarela, se não me engano. Pega essa flor. No intervalo, o Félix vai atrás de você de novo, porque a Cindy é uma chata insuportável. E agora que a Lily não tá mais na escola, o novo alvo dela é a Penny. Mas o Félix vai te dar um pacote com alguma coisa que parece erva. Coloca esse trem atrás da árvore, porque de alguma forma isso vai atrair a Penny. Ela sabe que isso tá lá de algum jeito. Quando ela chegar pra investigar, balança a árvore e um enxame de abelha voa na coitada da Penny. E pronto. Como agradecimento, a Cindy te dá uma flor. O Bob, que ia dar flores pra professora, tem que correr pra acudir a Penny e deixa algumas flores caírem. Pega essas flores também. Pega aquela erva suspeita que o Félix te deu e vende pro monte e vai pra aula de ciência. Agora a gente vai usar todas as flores que a gente coletou e o professor vai trazer uma planta estranha e a gente tem que dar essas flores pra planta comer. Tem uma ordem específica, mas aí você vai ter que descobrir sozinho se quiser jogar. Como recompensa por ter alimentado a flor direito, o professor vai te dar um boletim com uma nota alta. E esse é o troféu da missão. Agora que é terça-feira, a gente vai fazer uma das missões dos irmãos Ted e Félix. Primeiro, o Ted. Vai falar com o Félix primeiro, porque o Félix é o mais inteligente dos dois. Depois, vai falar com o Monte e compra uma pilha na mão dele. Vai falar com a Cindy e ela vai te dar chiclete pra grudar no cabelo de alguma menina. Só que diz pra Cindy que o Ted precisa de ajuda com uma coisa. Vai lá falar com o Ted e dá o chiclete pra ele. E fala que se ele quiser ser namorado da Cindy, ele tem que grudar o chiclete no cabelo de alguma menina. E ele vai grudar esse chiclete no cabelo da Carla. E agora o Ted e a Cindy são namorados. Na hora da aula, vai falar com o Ted, porque vocês dois são da mesma sala. Só que o Ozzy tá perto. E o Ozzy precisa de pilha pra colocar no carrinho dele. Então, se você der a pilha pra ele, ele sai de perto. E aí o Ted vai pedir um favor pra gente. Ele precisa daquela erva do monte, né, que a gente deu pro monte na terça-feira passada, e de um inalador de asma. A gente pede pra Cindy distrair a professora, porque ela é namorada do Ted, né, e o Ted pediu pra ela. E enquanto a Cindy faz isso, a gente vai lá pegar essas coisas e depois volta pra falar com o Ted e ele vai te falar o plano dele. Matar o Ozzy. Ele não sabe por quê, mas o Félix quer que o Ozzy morra, beleza? E pra ninguém ter que sujar as mãos, ele quer fazer o Ozzy ter um ataque de asma e por isso que a gente roubou o inalador. Na hora do almoço, a gente tem que continuar o plano, então precisa comprar um lanche com a tia da cantina pra poder sair da cantina. Ah, e tem outra coisa, o Félix não pode saber do plano porque o Ted quer mostrar pra ele que ele consegue ser um bom líder. Então tá, agora a gente tem que ir no banheiro pra continuar o plano. Os monitores do corredor ficam lá, então ao invés de usar cigarro pra subornar eles, a gente vai usar aquela erva estranha que a gente pegou no começo do dia. O negócio é o seguinte, o Ozzy é muito neurótico, então se a gente usar a cabine do banheiro que ele sempre usa no mesmo horário todos os dias na hora do almoço, isso atrapalha a rotina dele e ele fica nervoso. Depois que ele surtar e sair do banheiro, você pode sair da cabine pra falar com o Ted, mas antes vai no segundo andar e compra uma tesoura, porque a Carla pediu uma pra cortar o chiclete do cabelo dela. No recreio, o Ozzy vai perguntar se a gente viu o inalador dele e não, a gente não viu. Mas ele diz que tem outro no armário do segundo andar, caso ele perca esse que ele deixa na sala de aula. Ok, agora a gente tem que se livrar desse inalador também. Não esquece de pegar a flor verde. O Ozzy é alérgico a flores verdes. Também entrega a tesoura pra Carla pra ela cortar o chiclete. E como um agradecimento, ela vai dar pra gente uma chave de fenda. E com a chave de fenda, ela vai pedir um favor, que é desmontar a cadeira de rodas do monte. Fala isso com o Ted, e o Ted vai fingir que vai comprar alguma coisa enquanto a gente faz isso. E agora, a Carla, que tem uma habilidade de arrombar portas, ela faz um monte de coisa, ela vai ajudar a gente a roubar o outro inalador do Ozzy no armário do segundo andar. A gente vai pro segundo andar, a Carla arromba o armário, mas antes de pegar o inalador, o sinal toca. Vamos pra aula de ciência hoje. Eu esqueci de falar, mas tem que pagar R$3 pra ir pra aula de ciência. A gente põe o plano em prática, que é mostrar a flor verde pro Ozzy e ele tem um ataque de asma só de ver a flor. Só que, antes, a gente tem que distrair o professor pra fazer isso, porque ele ia usar outra planta e a gente precisa trocar a planta. Pra isso, pede pra Cindy enfiar um garfo na tomada. Dá a flor pra ela aceita, aí ela vai lá e faz isso, enfia o garfo na tomada, a luz cai e ela morre. A gente não tem tempo pra pegar a flor de volta agora, então primeiro vai lá pegar o inalador antes que a luz volte. Depois que pegar o inalador, volta direto pra sala, não interage com mais nada. Agora sim pode pegar a flor da Cindy. Mostra a flor pro Ozzy e como não tem inalador, ele morre.
É muito importante ter pegado o inalador antes, porque senão o Ozzy sobrevive e mata o Pedro. Agora que o Ozzy morreu, o professor libera a turma e a gente vai lá falar com o Ted e o Félix sobre o plano de assassinato do Ozzy. E aí o Félix dá pra gente um brochezinho de amizade e esse é o troféu. Depois que o Ted sai de perto, o Félix diz assim rapidamente que o plano não era matar o Ozzy, era matar o Ted, mas que ele não tem tempo pra explicar isso hoje, só que a gente pode falar com ele amanhã e ele vai explicar tudo. Então a gente aproveita isso e na terça-feira pode ir direto pra falar com o Félix. Antes de ir pra escola, pega o boletim com a nota alta e o broche que o Félix deu. A gente vai precisar disso. Vamos pra escola. Fala com o Félix, mostra o broche e ele vai te contar o plano, só que antes a gente precisa provar a nossa lealdade. Ele pede pro Pedro entregar um bilhete pro Ozzy, mas a gente não pode ler esse bilhete. Só que o Ozzy também não sabe ler, então vamos até o Monte e pedir pra ele ler, mas como o Monte viu o Pedro conversando com o menino rico, ele cobra mais caro pra ler o bilhete. A gente não tem esse dinheiro, então pede lá pro Félix, o Félix dá o dinheiro e a gente paga o Monte. O Monte lê o bilhete e o bilhete diz pro Ozzy agir de forma vulnerável e falar que a empresa da mãe dele iria à falência se alguma coisa acontecesse com ele. Não explica muita coisa, mas o Ozzy diz que não recusa dinheiro. Agora a gente vai usar o nosso boletim com a nota alta para ir para a sala dos mais inteligentes para continuar com o plano do Félix. E aí ele conta os detalhes do plano. A família deles é dona de um império muito poderoso, e como o Félix considera o Ted um problema, porque ele é muito fraco, ele quer tirar o Ted da linha de sucessão para ele ser o único herdeiro. A mãe do Ozzy fundou uma empresa que concorre com as empresas da família do Félix. E era por isso que o Ted achava que tinha que matar o Ozzy na terça-feira passada. Bom, na próxima etapa do plano, a gente precisa de um pote de aranha que fica guardado na sala de ciências. E para isso, vamos de novo falar com a Carla para ela distrair o professor. Pega o papel higiênico depois de fazer a atividade. A gente vai precisar passar pelo duto de ventilação para poder pegar o vidro e a Carla vai ser quem vai abrir a grade pra gente entrar. Vamos no banheiro feminino, entope o vaso com papel higiênico pra distrair o Bob, né, o zelador. Passa pela ventilação, pega a jarra, volta pra sala. Na hora do almoço, vamos lá falar com o Félix de novo e ele vai pedir pra gente achar alguém que saiba cavar buracos. E é agora que a gente vai lá falar com o Nugget, que tá sangrando e sem um braço. E ele diz que vai ajudar desde que a gente arrume pra ele uma pá e um braço. Se você quer saber por que ele tá sem braço, lembra que ele tava preso no bueiro embaixo da escola? Pois bem, como ninguém ajudou ele, ele teve que escapar sozinho. E pra escapar, ele mastigou o próprio braço fora. Tipo, ele arrancou o próprio braço no dente. E por isso que ele tá sem o braço e sangrando, mas diz ele que vai sobreviver. Ele diz que vai ajudar a gente desde que a gente arrume pra ele uma pá e um braço. Mas a gente se preocupa com o braço depois, o importante é a pá, ou alguma coisa que ele possa usar pra cavar o buraco. A gente acha o braço no recreio, compra um hambúrguer. Damos um jeito de ir até o armário do zelador pra pegar uma pá pra emprestar pro Nugget. Quando a gente volta já é hora do recreio. No recreio, avisa pro Félix que a gente achou a pá e que o Nugget vai cavar o buraco, mas que a gente precisa de um braço. E o Félix sugere um monte, já que ele já é aleijado mesmo. A gente tem que explodir o monte e pegar o braço dele. Aí, pra isso, vamos ali na velha que mora no lixo e troca um hambúrguer pelo passe de corredor. Não pega o gato. Usa o passe pra poder entrar na escola, só que de alguma forma o monte já sabia da situação, né? Que a gente queria explodir ele. E ele tenta explodir a gente, mas acaba explodindo o Steve, que é o outro monitor de corredor. Como o monitor explodiu, ele não precisa mais do braço dele, então pega esse braço e dá pro Nugget. Na aula de educação física, a gente vai falar com o Félix e o Félix vai explicar os detalhes falsos do plano porque o Ted tá perto. Depois entrega o braço pro Nugget e distrai a professora pra ele ir lá cavar o buraco. Não se esquece de se livrar da professora antes pra poder sair do ginásio. Aí, quando a professora sair, vai atrás dela, porque ela matou o Jerome, e pega a vara que ela usou pra espetar o Jerome e vai pro parquinho. O Nugget vai ter cavado o buraco e o Félix usa a vara pra empurrar o Ted no buraco e jogar as aranhas lá dentro junto com o Ted. Missão completa, e o Félix dá pra gente um frasco com um líquido estranho. Só que, gente, esse roteiro e esse jogo já estão ficando enormes e, na minha situação atual, eu não tô com tempo de editar um vídeo muito grande. Então, eu vou parar por aqui por enquanto e depois eu volto pra terminar Kindergarten 2. Tchau!